Vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje que é quinta-feira, 18 de dezembro. Então vamos fechar os nossos olhos para fazermos uma prece. Uma prece para nos conectarmos ao Pai, a Deus, nosso Pai. Elevando o nosso pensamento, serenando os nossos pensamentos. Conseguimos nos conectar com o Pai, também com o nosso Mestre Jesus, o nosso amigo, o nosso irmão, nosso modelo. Este que neste mês lembramos tanto o seu aniversário. Também nos conectamos com a espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores e amigos. E assim, neste momento, com o nosso coração mais serenado, pedimos o amparo, a proteção, a inspiração para começar mais este dia que se inicia, mais esta oportunidade que tivemos ao abrir os olhos de fazer uma nova história, de aproveitar essa oportunidade bendita da vida e desta reencarnação. Fiquem conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver algo para nós hoje. Vou ligar a luz aqui. Vamos ver algo para nós hoje. Vamos ver o que nós ainda não lemos. Caiu no capítulo 5 e já está bastante marcado. Sinal que a gente já refletiu muitas vezes sobre este capítulo e que bom, porque é um lindo capítulo. Então, retornando de onde nós não lemos, paramos no capítulo 5, item 27. Vamos ver então, bem-aventurados os aflitos, deve-se colocar um fim às provas do próximo. Então vamos ver, nós estamos em Instrução dos Espíritos e esta comunicação, esta mensagem é do Espírito Bernardin, que é um espírito protetor, em Bordeaux, 1863. Então vamos ver o que vem para nós. Foi uma pergunta que Kardec fez a este espírito assim: deve-se colocar um fim às provas do próximo, quando isso for possível? Ou, em respeito à vontade de Deus, é preciso deixá-las seguir o seu curso? O que será que este espírito vai nos responder? Já dissemos muitas vezes que estão na Terra para concluir suas provas. Vou baixar um pouquinho. E tudo o que lhes acontece é fruto de suas existências anteriores. Tem ligação, portanto, com as nossas existências anteriores. É o peso da dívida que todos têm que pagar. Esse pensamento provoca reflexões em algumas pessoas e ideias que precisam ser combatidas, pois poderiam causar consequências desastrosas. Algumas pessoas pensam que a partir do momento em que se está na Terra para corrigir os erros das existências anteriores, é preciso deixar que as provas sigam seu curso. Existem os que acreditam que não é preciso fazer nada para atenuá-las. Ao contrário, entendem que é melhor agravá-las, tornando-as assim mais proveitosas. Isso é um grande erro. Sim,
As provas devem seguir o curso que foi traçado por Deus. Mas por acaso conhecem esse curso? Se nós sabemos o curso? Sabem até que ponto elas devem ir? Será que o Pai misericordioso não disse que o sofrimento desse irmão não deverá ir mais longe? Será que vocês não foram os escolhidos pela providência, não como instrumento de suplício para agravar-lhe o sofrimento, mas como um alívio para cicatrizar as feridas que a justiça abriu? Vamos parar aqui. Este item continua ainda. Quem quiser fazer leitura completa, uma reflexão completa, fica o convite, mas nós vamos parar aqui, porque aqui já temos muita conversa, muita reflexão e um ensinamento muito importante que todos nós ainda não aprendemos. No momento em que nós temos a tendência a fazer sempre algum julgamento, quando nos deparamos com a situação de algum irmão. É natural que a gente vá buscar as causas dos efeitos quando vemos um irmão num estado de sofrimento, passando por uma prova, passando por uma expiação, por uma doença, por uma questão, uma dificuldade financeira, amorosa, na família, com o corpo físico. E nós sempre, é natural que a gente queira encontrar as respostas. E isso não tem problema, faz parte, nós devemos nos questionar. Kardec, inclusive, o codificador, nos ensina a questionar. Jesus nunca disse que não era para que não pensássemos, bem pelo contrário. Mas nós sempre nos perdemos quando passamos da linha de entender a situação, situar a situação e vamos já para o lado do julgamento. O problema é que o nosso julgamento sempre é falho, porque nós não conhecemos a história toda. Já conversamos aqui que só quem conhece a história toda é Deus, porque tem histórias, tudo está relacionado à nossa reencarnação atual, por mais que não lembremos das anteriores, está 100% interligada às nossas histórias anteriores e com as histórias anteriores, com um círculo de relações anteriores que nós desconhecemos aqui. Portanto, qualquer julgamento que a gente vai fazer, ele é falho, ele é parcial. Então nós erramos aí. E ainda errando, ainda pegamos, né? E isso não é só a nossa doutrina espírita que faz. Outras religiões também acabam fazendo esses julgamentos, dizendo se Deus permite esse mal para esse irmão é porque ele merece. Olha como nós somos maldosos, né? É porque ele merece. E os espíritas também fazem, às vezes. Pegam e dizem, deve estar pagando, então tá bem. Mas o questionamento aqui deste espírito protetor, Bernardin, é a pergunta que Kardec fez. Tô vendo uma prova de um irmão, tô vendo uma expiação de um irmão. O que fazer? É para atenuar? É para eu fazer o possível para ele não passar por aquilo ali? Ou é para deixar? Deixa, não, Deus quis, então deixa que passe, é pro bem dele. Às vezes até achando que está contribuindo, não fazendo nada. E este espírito é claro. Quem disse que nós que estamos nos deparando com aquela situação não somos o instrumento da misericórdia de Deus para atenuar aquela dor? E nós, ao invés de fazermos o nosso papel, de sermos o instrumento de Deus para atenuar aquela dor, olhamos, julgamos, viramos as costas e vamos embora. Tenho certeza que cada um de nós vai lembrar de uma situação em que nos viraram as costas e foram embora. E de outra situação
em que nos estenderam a mão mesmo quando a gente não merecia. E essa em que nos estenderam a mão quando a gente não merecia ficou guardada aqui. E isso que nos faz levantar todos os dias e trabalhar para fazer o mesmo por um irmão que vai passar pela nossa frente e vai precisar. Então é disso que se trata. Porque se não fosse assim, a lei não seria de amor, justiça e caridade. Ontem nós vimos que fora da caridade não há salvação. Então, esta caridade que nós devemos fazer. O irmão vai passar por tudo que ele tiver que passar. Nós também já comentamos aqui que nós temos a máxima: deixa que dos teus irmãos cuido eu. Deus nos fala isso, né? O Pai nos fala: deixa que dos teus irmãos cuido eu. Tu cuida de ti, né? Mas no sentido de cuidar das coisas que precisam ser resolvidas. Para estender a mão é o contrário. Vai e cuida do teu irmão. É disso que se trata. É tão lindo, né? Então, sim, devemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para atenuar a dor e o sofrimento de um irmão que esteja passando e as nossas próprias também, se não virar autoflagelo. E em outro momento no Evangelho também diz que o autoflagelo não é bem visto aos olhos do Pai. Muito bem, muito lindo. Que nós possamos aos poucos internalizar e nos tornarmos melhores, porque realmente somos tão pequenos e julgamos tanto ainda. Nós julgamos os irmãos. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos ver. Terceira parte, bem no início das leis morais, que são as 10 leis. Ontem elas caíram, né? E hoje novamente. Vamos então, capítulo 1, Lei de Deus ou Lei Natural. Então a gente já estudou a 614, vamos para 615. A lei de Deus, pergunta 615, a lei de Deus é eterna? Vamos ver, isso foi Kardec que perguntou, vamos ver o que os espíritos responderam. É eterna e imutável, como o próprio Deus. Então nem vamos nos estender, porque parece simples, mas a gente tem muita dificuldade em entender que a única coisa que é eterna é Deus, que Ele não teve início e nem terá fim. E assim, imutável. Deus não está sujeito à lei de progresso como nós. Então Deus é eterno e imutável, portanto a sua lei também. A lei de Deus é a mesma desde todos os tempos e será a mesma sempre. Diferente das leis dos homens que precisam, porque as leis dos homens está submetida à lei de progresso, assim como nós, portanto, estas evoluem. Com o tempo a gente vai entendendo essas nuances tão delicadas e tão importantes. Vamos encerrar fazendo uma prece. Quem quiser pegar uma água para fluidificar, uma garrafinha. Deus, nosso Pai de amor, gratidão por mais este dia. Permaneça conosco, Pai. Jesus, nosso mestre e amigo, permaneça conosco. Nosso anjo da guarda, espíritos amigos, nos auxilie durante a nossa jornada de hoje. Nos auxiliem nos nossos trabalhos, nas nossas tarefas, estejam conosco em nossos lares, nas nossas conversas, nos nossos pensamentos, para que possamos fazer bom uso deste presente que neste momento é entregue em nossas mãos. Que é mais este dia desta existência. Cuida de nós, permaneçam conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.